A greve é apenas uma das estratégias que os trabalhadores historicamente usaram, né, para conquistar direitos e para manter direitos. Agora, quanto a saber se hoje ele é estratégico ou não, né, se ele faz mais bem ou mais mal para a organização dos trabalhadores, aí há que se fazer um trabalho talvez um pouco mais aprofundado. Não é o número de sindicatos, né, distintos. Por exemplo, nós não temos um sindicato de servidores, podíamos ter um sindicato de servidores técnicos, um sindicato de docentes, né, e paralelamente o movimento dos alunos, né, nada cria uma fragmentação e uma divisão que já não exista. Né? Então, também não dá para a gente ficar sendo ingênuos, achando que horror, éramos tão unidos e de repente os sindicatos distintos separam. Não é isso. Né? Eu não acho que a reprodução, né, de um conjunto de associações, as mais variadas possíveis, faça uma fragmentação da sociedade. A sociedade é fragmentada. Interesses, né, aqui na UEM mesmo, em algum momento os interesses dos técnicos foram muito mais específicos, né, ficaram bastante, inclusive, isolados dos interesses dos docentes. Os docentes tiveram aumento em determinado momento, o conjunto dos técnicos não teve. Então, quer dizer, não creio que isso seja o problema. Eu acho que dá para ter um sindicato docente, dá para ter um outro sindicato que agregue o conjunto. Eu até prefiro um sindicato que fosse maior, né, que agregasse todos os servidores, sejam discentes, técnicos, sejam docentes, sejam técnicos, enfim. Mas, não, né, em suma, o que existe não há instituição capaz de reproduzir uma desigualdade, uma fragmentação, se ela não existir. Ela está dada na realidade. E dentro de um só sindicato acontece contraposição de opiniões. Se você tiver dois sindicatos, então, a contraposição de opiniões são muito maiores entre um e entre o outro, e pode ter também entre eles. E eu acho que se tivesse só um, eu acho que a força de voz seria muito mais forte. Boa parte dos alunos também se desmobilizavam um pouco porque a gente via que os professores estavam em conflito, os professores e os técnicos. Acho que tinha professor que era filiado somente ao Sintemar, tinha professor que era filiado nos dois sindicatos, tinha professor que era filiado só no CESDUEM. E a gente via que era uma birrinha inútil que não, sabe, que não fazia com que o movimento subisse um nível. Acho que chegou num ponto que o movimento estagnou muito por causa dessa briga de ego entre os dois sindicatos. Se o estudante realmente tivesse aderido à greve que teve agora nesses tempos atrás, e também como os pais dos estudantes, eu acho que a pressão em cima do governador seria muito mais forte. Porque de todos os alunos que eu tenho, eu acho que não foi nem 30%, 40% de todos os estudantes nas manifestações que teve aqui em Maringá. Então acho que se os estudantes aderissem como realmente acontece na teoria, acho que a pressão em cima do governador seria muito mais forte e poderia ter rumos diferentes à lei do Paraná Previdência, por exemplo. A função dos alunos na greve ela era muito estratégica, na verdade, né? Acho que muito das pautas que a universidade precisa levar, os professores por si só não conseguem encampar. Eu acho que se tivesse uma força, uma participação maior dos alunos, essas pautas conseguiriam aparecer, né? A gente conseguiria levar para o governador Beto Richa a questão dos nossos blocos que estão sucateados, da questão dos professores que não são contratados.
dos técnicos também não são contratados. A UEM tem acho que quase 200 técnicos em defasagem, né? Tem essa defasagem de técnico, defasagem de professores. Então, acho que muito dessas coisas que a gente poderia conquistar, com a mobilização dos alunos, a gente teria uma força maior. Eu acho que o papel do aluno, nesse caso, seria muito de conscientizar os próprios alunos e conscientizar a sociedade. Acho que os pais, as mães, muita gente não sabia o que estava acontecendo na universidade. Muita gente também pensava que a greve era puramente meramente uma greve de salário. O pessoal tá lá querendo o 8,17, 12, enfim, não sei. Mas, tá, e cadê as pautas da universidade? O que de fato eles querem como melhoria para a universidade, não para eles mesmos? O descaso, não só desse governador, não só dos governadores, como de todos os deputados que vieram e outros governadores também, o descaso com a educação pública no estado hoje é muito grande, simplesmente porque você não tem estrutura mais na UEM hoje. Você, por exemplo, tem bloco que quando chove você tem que parar de dar aula porque está chovendo dentro do bloco. Você vai estudar na biblioteca, por exemplo, tem mesa que está totalmente escura porque não tem luz. Aqui é um excelente ponto de comercialização. Então, meio que faltou, esses dias que a gente vem para a UEM, né? Então, assim, financeiramente nos afetou também. A gente depende muito da UEM, né? Não vou nem especificar a porcentagem, mas a gente depende muito da UEM, né? O que sustenta esse comércio da região aqui é o funcionamento da UEM. Além de não ter tido aula durante esse período todo, acho que, como eu sou de fora, sou do estado de São Paulo, tenho que arcar com despesas, né? Como aluguel, conta de luz, conta de água, internet. Minha colação de grau também ela ficou atrasada, né? No ano que vem, normalmente as colações são em janeiro, fevereiro. Ano que vem, provavelmente, vai colar grau em abril. Seja greve, seja ocupação, seja uma simples manifestação, seja uma grande reunião pública, seja qual organização for, eu acho que ela oxigena o tecido. Ela sempre tende a fomentar o associativismo, a colocar as pessoas, às vezes, em momentos de parar um pouco e refletir sobre a sua condição de trabalho, no caso do mundo do trabalho. A gente não precisa só fazer as coisas, acho que é preciso parar e refletir sobre as condições, do nosso dia, do nosso trabalho, etc. E aí o momento da greve é um momento muito bom para fazer isso. E aqui em Maringá, especialmente, eu acho que o movimento, no Paraná como um todo, no Paraná, eu creio que esse movimento foi extremamente positivo para todos, para mim foi. Não dá para avaliar quem saiu vitorioso, né? Nós aqui do comércio, eu falo pelo toda a região, a gente torceu muito pelos professores, né? Porque a gente sabe que realmente o que eles reivindicam é o que realmente eles precisam mesmo, né? É justo, vamos dizer assim, a reivindicação deles. Os nossos gestores, deveriam cumprir, tudo o que prometeram, Aí eu acredito que não volte a acontecer esse movimento, E a gente espera que realmente a gente possa dar um crédito, a eles, para que não volte a acontecer. E não sei se tem vontade se existe vontade de quem manda de realmente mexer nessa parte aí. A gente dizer, olha, o Estado não cumpriu a função de atender aos direitos, que estavam garantidos, eu diria que não. Ele cumpriu muito bem a função definida no âmbito da concepção de projeto de sociedade que esse Estado, nesse momento, que esses gestores, que representam o Estado nesse momento, têm. E que projeto é esse? Que moldura é essa? É essa moldura mesmo, essa concepção neoliberal, que leva ao enxugamento da máquina, ao esfacelamento do público, na verdade, que leva ao empoderamento do privado, ao repasse de recursos e de direitos para a reprodução do capital e não ao contrário, como se dá fora do modelo neoliberal. Um estado de bem-estar social, um estado democrático,
que assegure direitos está fora das funções que um Estado neoliberal visa cumprir. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da